Boa tarde a todos. Obrigado pelas palavras. E, primeiramente, eu gostaria de dedicar essa apresentação ao povo do Baixo Rio Juruá, por ter me ensinado, por ter nos ensinado. E também agradecer imensamente o convite formulado pela professora Renata Martins para participar do seminário Quintas Ameríndias e apresentar nossos trabalhos de pesquisa intitulados Arqueologia e Simbologia da Baixa Região do Rio Juruá. É o trabalho conjunto com outras duas pesquisadoras, a Patrícia Rosa, que é antropóloga do Instituto, e a nossa colega também, Mariana Cassino. E uma segunda apresentação, que é o meu trabalho de bacharelado em arqueologia, que é a contextualização espacial, histórica e tecnológica dos muiraquitãs amazônicos. Essas pesquisas foram desenvolvidas no âmbito da Universidade Federal do Oeste do Pará e no Instituto Mamirauá. Aqui é um sítio arqueológico na calha do rio Juruá, chamado Camundá. É interessante que isso está muito isolado e Camundá é uma palavra de origem africana. Ela destoa dos topônimos que são comuns na Amazônia. Bom, a partir da experiência interdisciplinar, arqueólogos, antropólogos e biólogos do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá vem desenvolvendo pesquisa focando olhares plurais para conhecer as formas de apropriação da paisagem e os marcos expressivos de ocupação humana de longa duração nas terras baixas, nas terras do baixo curso do rio Juruá, um dos principais afluentes da margem direita do rio Amazonas. Nesse âmbito, os trabalhos conjuntos realizados pelos pesquisadores buscam conjugar perspectivas analíticas para a compreensão ampliada das relações entre sujeitos e as paisagens, observando diferenciadas formas de significá-las e habitá-las. Somos o grupo de pesquisa em arqueologia e gestão do patrimônio da cultura da Amazônia, vinculado ao Laboratório de Arqueologia do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, que vem desenvolvendo, por meio de seu projeto-mãe, Arqueologia nas Unidades de Conservação do Médio Solimões, trabalhos de campo extensivos e sistêmicos na região de Tefé, Médio Rio Solimões, e no âmbito das reservas de desenvolvimento sustentável Amanã, Mamirauá, Flona Tefé, Resex, Jutaí e Juruá. Nos últimos anos, com a ampliação dos trabalhos de campo, os olhares de pesquisa do grupo sobre a história de longa ocupação da região foram direcionados para o alto rio Amazonas e tributários da margem direita e esquerda, tendo especial interesse em desenvolver pesquisa arqueológica na calha do rio Juruá, um dos principais afluentes da margem direita do rio Amazonas, considerado até então como pouco propício a ocupações humanas antigas. Bom, nossas propostas de pesquisa é conhecer as formas de ocupação e os marcos expressivos de ocupação humana de longa duração na região do baixo curso do rio Juruá e ampliar os olhares sobre as relações entre sujeitos e as paisagens, observando diferenciadas formas de significá-las e habitá-las numa dupla perspectiva espaço-temporal, do presente e no passado. E foca em questões associadas à construção antrópica da paisagem e pensar os plurais regimes de transformações dessas formas e seus reflexos no modo de apropriação da paisagem, manejo e práticas culturais entre populações contemporâneas no baixo curso do rio Juruá.
Bom, na imagem a gente tem um mapa geral, aqui à direita a gente tem a nossa base, que é em Tefé, e esses pontos são os sítios localizados nessa campanha, entre julho e agosto de 2018, que teve uma duração de 28 dias. Aqui um segundo mapa mostra o avanço das pesquisas do Laboratório de Arqueologia no triênio 2015 e 2018. Antes, a pesquisa arqueológica ela estava concentrada mais no entorno do Lago Amanã e as proximidades da cidade de Tefé. Tá? Então, agora, com a junção dos grupos, o nosso alcance da pesquisa já está praticamente na fronteira peruana, né? Então, a gente tem adentrado. Faltam outros 2 lugares, ali no Baixo Rio Japurá, e um arco que descreve um rio chamado Auati-Paraná, ou Rio do Milho. Dados iniciais para a região do Baixo Juruá surgem com a primeira expedição arqueológica conduzida pelo Núcleo de Arqueologia do Instituto Mamirauá ao Rio Juruá em julho e agosto de 2018, que resultou na identificação e mapeamento de 26 sítios arqueológicos do período pré-colonial, colonial e do período da borracha, posicionados em áreas heterogêneas de terra firme, mistas e várzeas. Os trabalhos de campo não se limitaram ao campo arqueológico e foram complementados com trabalhos voltados para o campo antropológico e da etnobotânica, com ênfase no manejo e distribuição de plantas utilizadas em comunidades tradicionais, busca por contextualizações socioculturais e históricas das práticas e costumes de origem ancestral, regimes de saberes sobre tecnologias cerâmicas, medicinas de base vegetal e animal, técnicas agrícolas, bem como a produção de notas etnográficas sobre coletivos indígenas e seus modos de vida na região, abrangendo registros de músicas cantadas em Nhangatu, conhecimentos associados ao significado do Arapicum, ritual indígena do Jurupari, realizado anualmente na comunidade de Cumaru, no Igarapé, Andirá, por descendentes de grupos Catauixi. Bom, essas são imagens de campo, como a gente pode ver, a forma de deslocamento se utiliza de voadeira, e a gente pode ver que o rio Juruá é um rio de alta sedimentação, então a maioria dessas partes são várzea, né? Então a gente trabalhou muito em áreas de várzea. A presença humana antiga na calha do Juruá se expressa por meio da vegetação antrópica, terra preta de índio, cultura material na forma de fragmentos cerâmicos ou cacos de índio, como são conhecidos, na existência de lugares especiais e perigosos, como exemplos os sítios Bacururu e Cacaria, respeitados em todo o baixo curso do Juruá, sendo o Bacururu o local de entrada para um reino encantado, guardado por um sapo gigantesco, que tudo observa em um ângulo de 360 graus. O sítio Cacaria, uma construção ou aterro em área de várzea, é local evitado pelos mais antigos, principalmente à noite, bem como os cemitérios abandonados do período da borracha, locais que causaram um certo pavor nos guias que estavam com a gente. Então, essas áreas têm um significado muito forte para essas populações. Então, por detrás disso, tem toda uma história. A gente que tem um olhar externo pode até dizer, isso é uma bobagem, mas para essas pessoas, para essa vivência, tá? Então, essas elas têm esse respeito acerca dessas áreas. Aqui a gente pode ver vegetação antrópica em sítios. Aqui é uma vista lateral do sítio Bacururu, que é posicionado em terra firme, e é um sistema misto com várzea. Aqui um outro chamado Itaúba, que é em área de terra firme, e esse último aqui, que é o sítio Cacaria, que é uma construção, é um aterro, que era uma antiga aldeia que foi construída e estabilizada com cacos cerâmicos. Um dos marcos
das histórias pré-coloniais pode ser expresso nesse material cerâmico, né, que é um tipo cerâmico denominado de achurado zonado. Então, é um tipo muito antigo. Tá? E esses dois utensílios, eles imitam a forma de uma cuia, né, que foram encontrados no rio Itucumã. Né? E esse sítio é muito importante para se pensar, porque a distribuição dessas cerâmicas, que antes foi registrada na região da ilha de Marajó, depois na área de Santarém, num lugar chamado Ponta do Jauari, agora está muito adiante. A gente está, isso, no médio Rio Solimões, em um tributário. Então, a gente pode inferir que a distribuição espacial desse tipo cerâmico é muito maior do que se acreditava anteriormente. Um outro conjunto cerâmico muito importante, que são as nominadas cerâmicas Pocó. Essas também estão relacionadas ao período formativo e elas têm uma ampla distribuição na bacia amazônica. O interessante sobre as cerâmicas Pocó é a homogeneidade que a gente pode falar nesse sentido. Por exemplo, se você pegar um modelado zoomorfo, né, da região de Santarém e misturar com alguma coisa que é encontrado na área do Lago Amanã, então você vai ter uma certa dificuldade para saber, se não tiver o registro de onde veio esse material. Então, é uma coisa que se tem estudado na arqueologia amazônica, né, essa distribuição e como ela se deu, porque há certas características que, mesmo em áreas que estão a 2, 3 mil quilômetros de distância uma da outra, elas se mantêm. Um terceiro conjunto de cerâmicas que são mais recentes são as cerâmicas TPA, né, ou tradição polícroma da Amazônia. Esse é um contexto também do Igarapé-Andirá, e é uma urna pintada que estava a urna, e essa era a tampa que cobria o contexto. Né. É interessante pensar essas cerâmicas, porque elas têm relações estilísticas, por exemplo, com a área de Tefé, né, e outras áreas, a montante e a jusante, o que acaba levando a gente a considerar que havia uma área cultural, né, e uma comunicação constante entre essas populações, entre o médio, o baixo e o alto Amazonas, que lá é conhecido como Rio Solimões. Aqui é um detalhe da tampa polícroma que cobria o contexto, né, que é uma coisa... É realmente uma coisa muito bonita e impressionante. Os marcos da história no presente, né, que podem ser expressos aí na figura do senhor Francisco Soares, da comunidade indígena de Cumaru, e as máscaras do Arapicum, ritual que mescla fertilidade e interação com os ancestrais, regado a caiçuma, mingau de banana não fermentado. O Arapicum, anteriormente celebrado em muitas comunidades no Baixo Rio Juruá, hoje praticamente esquecido, e é mantido vivo pela persistência e resistência de moradores indígenas catauixi do Igarapé-Andirá. Então, esses artefatos, eles são construídos, né, são indumentárias, são vestimentas, e esse ritual ele é realizado uma vez por ano. Tá? E essa interação entre os vivos e os mortos, e também tem relação com a fertilidade, que é porque crianças e adolescentes são levadas a participar do ritual, né, que é para serem apresentadas à sociedade, tanto dos vivos como dos mortos. Então, isso é um aspecto muito interessante que está inserido nesses contextos do Baixo Juruá. Bom, as indústrias cerâmicas caboclas da região e do Baixo Juruá, que tiveram importância econômica e social no 19 e 20, declinaram nas últimas décadas frente ao avanço de vasilhames de alumínio e plástico, persistindo pelo trabalho dedicado de oleiras que manufaturam por encomenda
panelas, potes, miniaturas cerâmicas e fogareiros utilizados na região, alimentando um pequeno fluxo de interações sociais intra e extra calha do baixo curso do Juruá. Todavia, as cerâmicas caboclas do Juruá correm sérios riscos de desaparecimento devido à falta de interesse das novas gerações em modelar o barro. Essa é a dona Luísa de Araújo. É interessante que ela já aprendeu a ser oleira com a sogra em idade adulta. De tudo isso, desses questionamentos, fica uma indagação: como poderiam esses estudos colaborar para a reativação dessas práticas ou para o entendimento dos processos transformacionais que culminaram no desuso dessas tecnologias? Então, isso é uma pergunta do projeto que está em início, que fica no ar e que a gente vai procurar respostas mais adiante. Bom, se por um lado os levantamentos apontam possibilidades novas de compreensões da história de longa ocupação da paisagem, novos dados também sugerem a presença de castanhais nativos, antes desconsiderados. As informações coletadas em campo registram castanhais nativos que vêm sendo manejados e gradativamente ampliados por meio da utilização de técnicas de germinação natural e plantio em áreas de roças ou no entorno das casas. Nesse sentido, no que tange às práticas agrícolas na região de estudo, notamos que as antigas estratégias agrícolas indígenas de plantio concomitante de roças de mandioca em áreas de terra firme e nas várzeas do Baixo Juruá, bem como das técnicas de armazenamento de proteína de origem vegetal, o enterramento e o afogamento da mandioca, vem sendo substituída nas últimas décadas pelo plantio de roças, somente nas áreas de terra firme, que demoram até 18 meses para a colheita. É interessante porque na várzea você pode ter uma colheita de mandioca até com 6 meses. Essas mudanças, segundo o relato dos agricultores entrevistados, é uma resposta à instabilidade das águas e às facilidades de conservação de alimentos por meios modernos. Entretanto, persiste o transporte de mudas de plantas entre comunidades, aumentando de maneira exponencial a variabilidade genética das plantas e trocas de sementes caboclas entre comunidades a serem utilizadas em culturas de ciclo curto, que continuam sendo cultivadas em áreas de várzea, realizadas a partir de meados de julho, com o plantio de milho, melancia, jerimum, nas praias ricamente fertilizadas por sedimentação do Juruá. Esse interesse constitui problemática de primeira monta para cobrir vazios analíticos e ligar províncias arqueológicas face às dimensões continentais das terras baixas amazônicas, onde a inexistência de pesquisa ou mesmo registro de ocupações pretéritas, formas de ocupação, manejo e domesticação da paisagem antiga e recente constitui requisito básico para o planejamento e desenvolvimento de pesquisa sistemática futura no âmbito de ações dos trabalhos desenvolvidos pelo Núcleo de Arqueologia. As pesquisas realizadas no grupo são de caráter multidisciplinar, produzindo interfaces com a etnoarqueologia, etnobotânica e antropologia para uma melhor avaliação e reconstrução dos ciclos antrópicos na mesorregião dos Solimões e correlações sincrônicas e diacrônicas na calha do rio Juruá. As interfaces de pesquisa visam a produção de novas perspectivas heurísticas sobre a falsa impressão da presença rarefeita ou mesmo ausência de ocupações humanas antigas na calha do Baixo Rio Juruá. A experiência interdisciplinar entre antropólogos, arqueólogos e biólogos do Instituto tem focado em olhares plurais para uma melhor compreensão nos padrões de ocupação e os marcos expressivos da paisagem cultural na longa duração.
em um dos principais afluentes da margem direita do rio Amazonas. Nesse âmbito, os trabalhos conjuntos realizados pelos pesquisadores buscam conjugar perspectivas analíticas para a compreensão ampliada das relações entre sujeitos e as paisagens, observando diferenciadas formas de significá-las e habitá-las numa dupla perspectiva temporal, no presente e no passado. As interfaces de pesquisa, com base em dados iniciais de campo, favoreceram a formulação de novas perspectivas para as ocupações pretéritas na calha do Baixo Juruá. Primeiro, as dinâmicas na paisagem sedimentar do Juruá, com ênfase nas terras caídas, e as alterações intermitentes do curso do rio são, em parte, responsáveis pela causa da falsa impressão da ausência ou raras ocupações humanas antigas, seguida pelo vazio de pesquisa de campo nessas áreas. Segundo, na permanência de sistemas regionais de circulação de pessoas, saberes, cultura material, língua, histórias, com origem pré-colonial, compondo uma extensa área cultural nas regiões do Médio, Alto Amazonas e tributários. Os olhares plurais visam ampliar as possibilidades de leitura e, com isso, possibilidades de compreensão da história regional na pluralidade de expressões, nas paisagens, no território e nas formas de habitá-la. Com base nesses levantamentos e nas análises em andamento, buscaremos apresentar e debater dados que nos conduzem a produzir novas perspectivas sobre a falsa impressão de ocupações pré-coloniais e coloniais no baixo curso do Juru, que eram raras. Posto a compreensão da dinâmica sedimentar do Juruá, notadamente os efeitos das terras caídas e a intermitente reconfiguração da paisagem, ora destruindo sítios na totalidade, ora sedimentando e isolando antigos assentamentos, hoje inclusive posicionados a quilômetros da calha principal. Nesse rumo, nossa exposição traz considerações principalmente em áreas de paleocanais, meandros abandonados e terras firmes separadas do curso principal por quilômetros de várzeas e igapó. Os dados dos trabalhos de campo apontam que ao menos 4 ciclos antrópicos ocorreram nessa região, inferência embasada por meio da cultura material cerâmica registrada nos sítios mapeados, presentes em outras partes da Amazônia e classificados em 4 estilos: achurado zonado, pocó, tradição polícroma da Amazônia e as cerâmicas caboclas temperadas com cinza de caraipé ou carapaça de quelônio. Um dado relevante e inédito refere-se à utilização de ossos triturados e calcinados de carapaças de quelônios utilizados como antiplástico cerâmico para as indústrias oleiras recentes, abrindo perspectivas de pesquisa e análise de conjuntos cerâmicos pré-coloniais e coloniais. Um caminho possível para resposta sobre as dinâmicas transformacionais dessas práticas reside nos estudos sócio-históricos, os quais sugerem que o fluxo de imigrantes nordestinos, principalmente cearenses, iniciados em meados do século XIX e ao longo do XX, configurou-se como um evento central na apropriação por parte dos recém-chegados, geralmente homens, de técnicas agrícolas, manejo florestal, caça, pesca, medicina de origem vegetal e animal, resultando em novos padrões de inserção na paisagem, nas dietas e sistemas de crença, assim em relações de sociabilidades mediadas por regimes de intercâmbio, nem sempre exímios de violências inerentes à lógica da economia do aviamento na região e compartilhamento dos ambientes de vida entre as populações indígenas, entre os migrantes e as populações indígenas locais, expressam-se nos vestígios encontrados. Obrigado. Bom, esse é o meu trabalho de bacharelado em arqueologia pela Universidade Federal do Oeste do Pará, e é intitulado Contextualização Espacial, Histórica e Tecnológica dos Muirapitãs Amazônicos.
Essa imagem é uma estatueta que a Cristina registrou, está em Óbidos, e ela é muito interessante. Depois a gente pode falar um pouco sobre a iconografia dela. E ela me passou as imagens e eu pedi para uma amiga minha vetorizar. A porção setentrional das terras baixas sul-americanas, em tempos pretéritos, convergiam em extensas e ramificadas redes de troca que integravam diversidade étnica e mantinham relações conexas e intrínsecas em torno dos objetos de pedras verdes conhecidos no Baixo Amazonas como muiraquitãs. Os muiraquitãs são os artefatos que mais despertam atenção no imaginário coletivo e na pesquisa arqueológica, por agregar peculiaridades concernente à sua relevância tangível e intangível na forma de ordenar o cotidiano das populações ameríndias nas terras baixas amazônicas. Outro aspecto de relevância no estudo dos muiraquitãs, oriundos da área Santarém, advém de sua origem intangível, a partir de um barro moldado pelas icamiabas, que se torna pétreo em contato com o ar, feito atribuído a uma tribo de mulheres guerreiras da foz do rio Nhamundá, celebrizadas como as Amazonas americanas, no relato do frade dominicano Gaspar de Carvajal, que as descreveu como combatentes valorosas contra os invasores espanhóis da não menos famosa expedição de Francisco de Orellana. Na tradição oral do Baixo Amazonas, as índias guerreiras do relato de Carvajal são as portadoras e guardiãs do segredo do Muiraquitã, portanto, as detentoras do segredo das cadeias operatórias de produção. Os poucos exemplares de Muiraquitã espalhados em coleções museológicas ou na posse de particulares ao redor do mundo foram produzidos a partir de suportes de matéria-prima rochosa de tonalidades verdes e outras cores em menor quantidade. Os muiraquitãs arqueológicos manufaturados na área Santarém apresentam cadeias operatórias de produção análogas às formas elaboradas, apresentam aparência tridimensional, antropozoomorfa, zoomorfa ou formas simples de contas de colar cilíndricas, tubulares, cônico-truncadas e etc. Mormente a sua importância histórica ser possuidor de características peculiares que os torna objetos de expressiva importância cultural e arqueológica para as terras baixas amazônicas, pouco se sabe a respeito de como esses objetos eram produzidos na região de Santarém e levados a regiões longínquas por meio das redes de interações sociais. Problemática centenária na academia, que intentamos, por meio da literatura antiga e recente, em associação à pesquisa de campo e à arqueologia experimental, desanuviar via cadeia operatória de produção. Na região de Santarém, antigo polo cultural ameríndio, no Baixo Amazonas, os dados disponíveis apontam que desde o Pleistoceno final e Holoceno inicial, o ambiente vem passando por modificações constantes, causadas por fatores geológicos, hidrológicos e climatológicos. Na transição Pleistoceno-Holoceno, uma nova ordem de mudanças ambientais toma início na Amazônia, não produzidas por fenômenos naturais somente, mas como resultado direto da interferência humana na paisagem. Persistentes na longa duração, as mudanças antrópicas na região do Baixo Amazonas foram intensificadas no pré-colonial tardio, resultando em mudanças substanciais na ecologia da paisagem e demografia das plantas. A relativa uniformidade da floresta umbrófila equatorial, em primeiro olhar, faz com que essa diferenciação entre o natural e o antrópico caminhe por tênues linhas paralelas, dificultando uma melhor avaliação por parte do pesquisador. Todavia, é de vital importância o reconhecimento da paisagem cultural e das correlações na longa duração entre a ecologia de assentamentos e o fomento precoce do tecido social entre sociedades ameríndias amazônicas. Nas crônicas ibéricas dos séculos XVI e XVII,
são mencionados aspectos relacionados à paisagem cultural de Santarém, tida como centro político dos Tapajós e de uma extensa área entre os municípios de Juruti e Prainha, micro-regiões do oeste paraense, que estavam politicamente integradas por sistemas de chefias regionais e foram nomeadas conjuntamente de província de São João. Crônicas posteriores descrevem a principal aldeia dos Tapajós como de conformação linear, produtora de itens de alta valoração simbólica e situada na Grande Enseada, que começa logo após o Morro da Fortaleza, se estendendo em direção ao sítio Porto de Santarém. Recentemente, as informações históricas relacionadas à produção de itens específicos da cultura material dos Tapajós foram corroboradas pelo registro arqueológico, certificando que no sítio arqueológico urbano de Santarém funcionavam oficinas líticas e suas cadeias operatórias de produção de Muiraquitã. Para um melhor entendimento de como as paisagens foram construídas em um ambiente tão heterogêneo, é importante lembrar que na embocadura do rio Tapajós e arredores de Santarém, a paisagem apresenta singularidades geomorfológicas e bióticas que se entrecruzam no entorno da confluência deste com o Amazonas. Segundo os levantamentos geológicos realizados na região do Baixo Tapajós, a geomorfologia local é caracterizada por apresentar 4 unidades morfoestruturais bem definidas e vegetação, por sua vez, composta por 4 formações florestais bem distintas: floresta equatorial subperennifólio e cerrado equatorial subperennifólio na terra firme e floresta equatorial higrófila de várzea e campos equatoriais higrófilos. A junção de comunidades ecológicas distintas às proximidades do Baixo Rio Tapajós ocasionou um complexo e dinâmico sistema em constante transformação, influenciado por fatores de ordem climatológica, geológica e hidrológica que, associado a mudanças antrópicas milenares, produziram alterações significativas na paisagem do local, onde estava assentado o antigo centro político dos índios Tapajós e de uma centena de aldeias que orbitavam sob sua influência. As singularidades na paisagem do Baixo Tapajós e o entrecruzamento de comunidades ecológicas junto à sua foz, de maneira oposta àquela postulada pela ecologia cultural, contribuíram para a longa duração do desenvolvimento e da permanência de assentamentos humanos na região. Isso suscita a ideia que, no período pré-colonial tardio, os Tapajós intensificaram as alterações na paisagem na região do Baixo Amazonas, empregando estratégias distintas e simultâneas de apropriação, visando a exploração e o gerenciamento de recursos. Os padrões de ocupação antiga nessas áreas são corroborados por meio das diversas fontes documentais disponíveis, levantamentos sistemáticos de sítio, registro de sítios arqueológicos e na relativa alta quantidade de datações. Sustenta-se que o Baixo Amazonas, em período pré-colonial tardio e colonial, alcançou significativo desenvolvimento sociocultural na forma de apropriação e de alterações substanciais na ecologia das paisagens, da alta demografia, da exploração e do manejo de recursos em grande escala, de indústrias cerâmicas e líticas, refinadas, de agricultura, de religião, de redes de troca e no envolvimento em guerras, em um cenário que propiciou à sociedade tapajônica a construção de um intricado plano social intra- e extra-área Santarém. Decorridos 5 séculos após o início da invasão europeia, malgrado a dinâmica sedimentar do rio Amazonas e a agropecuária extensiva na área de várzea, o avanço desordenado da urbanidade na faixa arenosa e o agronegócio na região de Planalto, ainda são perceptíveis as marcas produzidas na paisagem, que, longe de ser uma escolha aleatória, era constituída de propósito específico ou associado a fatores demográficos, tecnológicos ou culturais, endógenos ou exógenos, surgido por meio de alterações sociais com outros grupos.
Bom, esse aqui é um mapa de parte do sítio arqueológico urbano de Santarém. Então, essa faixa de verde mais claro é o que a gente chama de campinarana, é uma área de vegetação que muito se assemelha com um cerrado, né, tipo uma savana. Então, essa área em verde mais escuro, essa foi a área, né, relacionada a ocupações humanas que foi totalmente transformada. Então, a vegetação ao fundo, antes, era de savana ou campinarana, e essa faixa toda verde de vegetação antrópica, de mata antrópica, de floresta alta. A porta de acesso aos antigos padrões de ocupação na Amazônia pode ser aberta por meio de uma abordagem detalhada sobre a paisagem, e sua abordagem é essencial para a compreensão das sociedades ameríndias pré-coloniais, uma vez que a domesticação da paisagem, ao longo de milênios, produziram na Amazônia ambientes carregados de história, em partes erodidas ou preservadas e oculto abaixo dos modernos centros urbanos, nos sedimentos em leitos dos rios e lagos ou sob o espécie do céu equatorial. Em Santarém, essas histórias passaram a ser interpretadas e contadas pela pesquisa arqueológica e pelas disciplinas associadas a partir do antigo centro político dos Tapajós, por meio das interfaces geradas entre arqueologia e paisagem, facilitando o reconhecimento das relações dinâmicas e interdependentes que grupos humanos mantinham com as dimensões físicas, sociais e culturais. Fornece, assim, os referenciais adequados para uma melhor avaliação de paisagens contemporâneas, beneficiando o entendimento de paisagens pretéritas. As interações sociais por meio das redes de troca na Amazônia são bem conhecidas e seu alcance atingiu contornos geográficos de dimensões continentais. Todavia, a complexidade de interações que transitava por elas as torna pouco compreensíveis. No registro histórico, há relatos de expedições regulares e alianças guerreiras entre os índios tupinambás da ilha de Upauaçu, em São Luís, e seus aparentados no entorno de Belém, que tinham como finalidade o controle de fonte de Silexito, no baixo Rio Tocantins. É a área de trabalho do nosso amigo Tiago. Tá? E provavelmente com uma das fontes de pedra verde identificada em trabalhos de campo no ano de 2011. Está localizada nas proximidades de um dos tributários da margem esquerda daquele rio, distante cerca de 60 quilômetros ao sul do antigo povoado de Alcobaça, atual Tucuruí. Esses fatos dialogam com a ideia de fluxo multidirecional de pessoas, ideias, matérias-primas e produtos, inclusive na forma de muiraquitãs e cerâmicas produzidas na área Santarém e transportadas para regiões da costa setentrional e oriental amazônica, por meio das redes de interações sociais de curta, média e longa distância, como demonstrado no trabalho Gift of the Amazon, que assinala a presença de muiraquitãs na costa oriental brasileira. Aqui, esse último tópico que eu falei, é para a gente ter uma ideia, né, sobre a dispersão desses objetos. O primeiro foi encontrado em estearias, em ilhas de palafitas, no Maranhão. O segundo é da área Santarém e o terceiro também. Então, chama a atenção essa cabeça, essa parte bipartida, que pode ser a representação provável, talvez, de uma coruja ou de um gavião real, tá? Mas é a distância que esses objetos foram encontrados, de um lugar para outro. E é importante também frisar que as cadeias operatórias de produção, tá, elas são análogas. Tá? Então, é fácil a gente reconhecer, né, o tipo de produção por que passou esses objetos e ligá-los a um contexto da área do Baixo Amazonas. O estudo e a interpretação dos dados contidos nas crônicas e documentos do período colonial, por se tratar, na maioria dos casos, em tema secundário e alheios à finalidade das primeiras expedições e entradas, acabaram gerando um complicador,
para a pesquisa arqueológica nas terras baixas sul-americanas no século XX. Essa condição dificultou a compreensão de dados históricos, inclusive refutando a existência de culturas pré-coloniais complexas, suas redes de troca, ideologia e cosmovisão, complexidade que integrava sistemas de interação regional com reflexos continentais. E funcionavam como verdadeira via de mão dupla, onde fluíam processos de compartilhamentos do cotidiano, influenciando fortemente o imaginário coletivo sobre muiraquitãs e pedras verdes em pontos diversos da Amazônia, na costa atlântica e circuncaribe. Embora de qualidade desigual e com um olhar eurocêntrico, o estudo e a interpretação provável das crônicas e relatos de viagem dos primeiros europeus na calha do rio Amazônia são um viés introdutório para o entendimento prévio do status quo ameríndio no 16, podendo ser complementado com trabalhos voltados para o campo etnológico, que pode nos aprovisionar de olhar crítico acerca das interpretações históricas arqueológicas para as terras baixas, nas quais a figura em destaque é o emblemático muiraquitã. Alguns autores e a pesquisa arqueológica registraram a existência de sistemas transculturais entre populações pretéritas, ligando amplas áreas. Nas terras baixas, não se tem o registro da utilização de alfabeto fonético anterior à chegada de Colombo. Todavia, alguns povos ameríndios eram detetores de padrões iconográficos complexos. Marajó e Santarém são exemplos clássicos. Esse tipo de escrita era impresso nas paredes das elaboradas cerâmicas, em objetos de pedra, pinturas e gravuras rupestres que eram legíveis e inteligíveis e funcionavam de maneira eficaz na propagação de ideias e ideologias no universo indígena. Em contrapartida, gerava um complicador para a mente do invasor ocidental, que interpretava o mundo com base em caracteres fonéticos transcritos em tinta, papel e pena, que nem sempre apresavam de maneira razoável o pensamento ameríndio expresso nesses objetos. Logo, as impressões disponíveis na literatura contida nas crônicas, relatos de viagens e trabalhos de cientistas naturalistas entre meados do século XV ao XIX é constituído basicamente pela ótica e imaginário do invasor europeu. Malgrado o lento desenvolvimento da pesquisa arqueológica de campo na Amazônia, no século XX, a ótica ocidental de interpretar o universo ameríndio constitui modo de abordagem interessante de adentrar com certa segurança em um quantitativo considerável de informações do fascínio que certos objetos exerciam no imaginário coletivo de grande parcela das populações ameríndias pré-coloniais amazônicas, compondo um quadro baseado no real, simbólico e mnemônico. Para Laplatine e Trindade, esse contexto não se trata da modificação da realidade, do fato em si, mas da realidade que constitui a representação, ou seja, a tradição mental da realidade exterior. Nesse sentido, trabalhos no campo antropológico, na linha do perspectivismo ameríndio, têm favorecido a compreensão de aspectos relacionados à ótica ameríndia de ordenar seus universos. É importante frisar que, no Ocidente, histórias de mulheres sem homens é fato milenar no imaginário coletivo de grupos indo-europeus. Os mitos das Amazônias gregas e valquírias germânicas estão presentes na longa duração e com raízes prováveis no Médio Oriente. No Novo Mundo, os primeiros europeus registraram cosmovisão similar entre grupos ameríndios distintos, dando conta da existência de uma tribo indígena constituída exclusivamente por mulheres nas terras baixas continentais e circuncaribe, atestando o poder imbuído na cosmovisão ameríndia em torno da existência das mulheres sem homens.
Por certo, parcela significativa dos povos ameríndios possuía uma relação muito próxima com objetos manufaturados em minerais de coloração verde, dentre outros na forma de ídolos de pedra, de aspecto tridimensional, com representações que mesclam figuras antropomorfas e isomorfas, pendentes representando figuras batraquiformes, piciformes, e contas cilíndricas, tubulares, quadradas, cônico-truncadas. Alguns desses artefatos e suas iconografias representadas remetem às icamiabas americanas e à cultura material dos povos Tapajós e Condori da província de São João. Para o Baixo Amazonas, as crônicas relatam que as tribos dos índios Tapajós fabricavam para o comércio, entre outras coisas, buiraquitas, sendo corrente que tais pedras se lavram neste rio dos Tapajós, produzindo contas redondas e compridas, vasos de bebê, pássaros, rãs e outras figuras, sendo seu melhor contrato e por eles muito estimado. No ordenamento do cotidiano de grupos relacionados, direta ou indiretamente aos produtores no Baixo Amazonas, ao emblemático Muiraquitã, eram atribuídas características sociais, políticas, religiosas, funcionando como um veículo ou valores primitivos. Para a consolidação de alianças, casamentos, compra de cativos, bem como ser portador de funções mágico-religiosas, como símbolo provável de fertilidade, preventivo de enfermidades renais, melancolia, raiva, epilepsia, fluxo menstrual, curativo contra a peçonha de cobra. Encontramos informações que ele poderia aumentar a lactação e tornar importante quem o carrega, ou seja, o objeto seria a personificação de uma espécie de tônico e antídoto para várias moléstias e males de ordem física e psicológica, bem como denotava status social diferenciado ao seu portador, que chegando em qualquer lugar e exclamando Muiraquitã Catu, ou o portador do Muiraquitã, era muito bem recebido. Para uma ideia aproximada do nível de valoração desses objetos no imaginário indígena, citaremos 2 casos registrados por missionários envolvendo pedras verdes e ídolos de pedra. O primeiro foi registrado entre os tupinambás, que os tupinambás também usavam pedras verdes, ou tembetás, pelo capuchinho Yves Devreux, em sua obra Viagem ao Norte do Brasil, na missão de São Luís, durante a ocupação francesa do Maranhão. Relata ele, um certo cabelo comprido veio ter conosco, ornado dos seus enfeites mais lindos. A maior, porém, de suas ostentações era uma dessas pedras verdes, de comprimento de pelo menos 4 dedos, bem redonda. Perguntei-lhe o que queria que lhe desse por esta pedra. Respondeu-me, dê-me um navio de França, carregado de foices, de vestidos, de espadas, de arcabuzes. O segundo relato está contido na crônica do padre João Daniel, descrevendo que em uma eira afastada e muito asseada, guardavam os índios Tapajós cerca de 7 corpos mirrados, ou Monhagaripe, ou primeiro pai, os ancestrais, que estavam escondidos no fundo da floresta, em uma cabana conhecida pelos mais velhos. Em um dia a cada ano, os anciãos se reuniam secretamente, dirigiam-se para a cabana e as múmias eram vestidas com roupas novas. Além dos corpos mirrados dos ancestrais, os índios Tapajós conservavam 5 pedras, que eram igualmente reverenciadas, tendo cada pedra um nome e finalidade específica, casamentos, partos, colheitas. Mesmo objetos inacabados no período colonial, tinham alta relevância. Uma forma de escode de pedra verde, com aproximadamente 12 centímetros de diâmetro e meio centímetro de espessura, recoberto de pátina branca, foi desenterrado na costa de Óbidos. Desapareceu após Barbosa Rodrigues tentar insistentemente obtê-lo mediante de pagamento. Então, para vocês verem o grau de importância dessas pedras.
Vale ressaltar que os chamados ídolos de pedra maiores e mais raros, com uma quantidade depositada em museus e instituições de pesquisa que não chega a 3 dezenas, sem dúvida eram possuidores de grande importância e finalidade específica no cotidiano e cosmologia ameríndia, não sendo improvável que o mobiliário confeccionado em pedras verdes seria uma extensão portátil com igual relevância aos objetos maiores na forma de ídolos. Cadê o operatório? Esse aqui são áreas identificadas de produção de muriaquitãs em Santarém, no Baixo Amazonas. Muriaquitãs e acessórios da cadeia operatória foram recuperados em superfície em áreas do sítio Porto de Santarém e trabalhos de escavações arqueológicas conduzidas neste importante depósito arqueológico identificaram oficinas líticas contendo matéria-prima, pré-formas, formas acabadas, ferramentas, lascas e implementos de pedra. Os dados exumados nas escavações e o processamento em laboratório corroboraram a descrição do ouvidor Maurício de Eriaste, que descreveu a cidade de Santarém e imediações como uma das áreas de importação de matéria-prima, produção e dispersão de muriaquitãs via as redes de troca de longo alcance. O desaparecimento dos povos Tapajó e Conduri, comunidades culturais associadas e produtoras de muriaquitã no Baixo Amazonas, não impediu que a importância do objeto persistisse na linha temporal. Isso é visto tanto no registro arqueológico como no cotidiano de comunidades paraenses, onde o simbolismo presente na figura do muriaquitã é repetidamente reproduzido para fins comerciais ou não, em suporte dos mais variados, nomes de ruas, empresas. Odiernamente, se utilizarmos somente uma escala regional para mensurar a dispersão dos muriaquitãs modernos, reproduzidos em Santarém, a grande maioria são transportados para locais distantes do seu ponto de origem e corriqueiramente ofertados como regalo especial às pessoas queridas, inserindo novamente o objeto e a representação mítica nas redes informais de sociabilidade, dessa forma, assegurando a emblemática figura dos muriaquitãs, sua permanência na longa duração e no imaginário coletivo de parcela significativa da sociedade nacional. Bom, todo esse trabalho teve como base, principalmente, essa coleção arqueológica nomeada Juma Janaína, que ela está depositada no Laboratório de Arqueologia da UFOPA. Então, a partir do estudo desse material, a gente começou a pensar como seriam produzidas essas formas, né? Porque muita inferência foi utilizada e houve um intenso debate desde o século XIX que se buscava saber como esses objetos eram manufaturados, como eles eram produzidos, dada a dureza de algumas pedras, que inclusive chega à dureza 8, né? Que na escala maior, o diamante é a última escala, né? E o quartzo chega a 7 e 8. Então, aqui são brocas, muriaquitãs de vários tipos, contas. Essa abaixo também é uma broca maior. Tá? E aqui a cadeia operatória. Então, essa tecnologia da pedra, ela se aproveitava. Eram cadeias operatórias de reciclagem, inclusive, porque aquela primeira coisa lá tinha sido um fragmento, tá, de uma lâmina de machado, que foi reaproveitada para fazer um cortador. A segunda imagem, um suporte, né? Então, eles trabalhavam isso como se fosse um blister, né? Então, essas ranhuras laterais é de onde eram destacado essas brocas, né? Que são brocas de pedra, né? E essas são brocas maiores, talvez utilizadas para abrir os furos nos ídolos, né? Aqui são fragmentos de muriaquitã encontrados, pingentes, né? Na área do sítio Porto. Tá? Então, a partir do estudo dessas coleções, nós passamos
para os experimentos em laboratório. E nós ficávamos perguntando, será que é possível furar uma pedra com outra pedra? Será possível de furar uma pedra se utilizando de um pedaço de madeira, no caso, um fragmento, uma broca de paxiúba, né? Que essa aqui é um pedaço de madeira. Tá? E isso foram brocas que foram feitas através da arqueologia experimental. Tá? Então, a primeira foto lá, a gente tem aquelas são lásticas arqueológicas. Tá? Então, a partir da segunda imagem, a gente tem um processo de manufatura de um miraquitã feito em pedra verde. Né? Então, como não havia um registro, então a gente buscou nessa coleção, né, a gente consegue reproduzir a técnica, o gestual está perdido, né, mas a técnica a gente consegue. Então, como foi manufaturado o olho, como foi feito as incisões, né, como foi feito o polimento. Tá? Então, a gente organizou toda essa cadeia operatória. Né. Para a obtenção também de contas líticas, foram feitas várias operações para tentar reproduzir uma conta. Né. Desde o corte, se utilizou de ranhuras, né, ela prensada em um objeto, né, para estabilizar. Então, esse aqui foi um segundo estágio. Né. Então, o que a gente tem aqui, isso é uma broca feita a partir de uma ponta de uma palmeira chamada paxiúba. Né. Então, aqui a gente tem um registro de todos os estágios de perfuração de uma conta. Né. Então, os relatos, que se tem alguns relatos, então, sim, eles furavam pedra com madeira e pedra de alta dureza, porque isso é um quartzito verde, que tem uma dureza muito alta. Né. Aqui a gente pode ver, em escala macro, como é que funciona. Então, tem um aditivo de água e areia, então a ponta também fica como que diamantada. Tá? Então, esse é o efeito positivo, né, que é um ressalto, e o negativo na ponta de uma broca, que deve ter de 1 a 2 milímetros. Né? Então, através da arqueologia experimental, essa é uma peça arqueológica encontrada na região do Médio Solimões. Mas os experimentos apontam que foi uma broca de madeira, que ela foi feito esse furo, né, que é uma forma natural que talvez a representação de um urubu. Então, esse central é o furo arqueológico e esse com ranhuras, sem a pátina, é um furo reproduzido com paxiúba. Aqui nessa imagem, dos furos que é interessante, por quê? Porque a pedra acaba fazendo um efeito negativo, tá, na pedra. Tá, isso é um folhelho e um quartzito, e esse aqui é a ponta de madeira que fica negativo. Então, é o mesmo efeito, só de sentido contrário. Né? Aqui fica muito parecido a um mamilo, só que lá é negativo e aqui é positivo. Esse com pedra e esse com madeira. Aqui é uma conta terminada e uma conta do rio Urubu, que a gente pode inferir também que foi utilizado uma broca de madeira, dado a forma do furo. Aquela experimental e essa arqueológica. Uma outra coisa muito interessante, né, é como a arqueologia experimental acaba te proporcionando descobrir técnicas, né, de como algumas coisas eram feitas. Esse miraquitã da região de Santarém, que estava depositado no Museu Nacional, eu não sei se ele conseguiu resistir ao fogo. Tá? Mas o que a gente pode ver no olho dele, o que chama a atenção, e a gente ficava pensando, como é que esses caras, essas mulheres, na verdade, né, como é que elas conseguiam dar um efeito no olho desse miraquitã, que eles utilizaram. Né? Então, na arqueologia experimental, a gente conseguiu elucidar isso, porque a gente tem o similar obtido com uma broca de madeira. Muito obrigado.